Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Les Misérables Maçons. Ok, penso que, como estou a usar o telemóvel, então, obviamente, penso que em termos de som deve estar tudo bem. Bom, a temática de hoje que eu vou trabalhar, resolvi fazer esse vídeo no Instagram em vez de fazer no YouTube como normal, porque em termos de aviso eu penso que é mais fácil para quem é membro está subscrito no YouTube e no Instagram, é mais fácil de ver as mensagens e uma forma de fazer o vídeo e ter a oportunidade de ter a vossa participação com as vossas questões. Eu irei dar continuidade à história dos judeus, a leitura aqui das frases, como já tenho feito até aqui. O trabalho que eu estou fazendo com os vídeos do Doguin ainda não terminei, mas pretendo esse fim de semana terminar e depois fazer um vídeo especialmente em relação ao Doguin e essa questão filosófica do Doguin. Mas, continuando então aqui a história dos judeus, queima dos livros de Maimônides e o inferno do Talmud, livro do conhecimento e o guia dos perplexos. Tradução hebraica, circulava generalizadamente em França. Clamaram uma contraproibição contra Salomão bar Abraham e os que pensavam e falavam como ele. Guerra de culturas. Filósofos perigosos que levam o povo por maus caminhos. Aqui que está a questão que tanto vem chamando a atenção, que é importante ter uma base filosófica se tu realmente desejas estudar o misticismo e se tu realmente desejas entrar pelo caminho esotérico. Mas não só, tem uma base filosófica também para ser guiar e fazer escolhas corretas dentro da sociedade. Aqui, como essa frase diz, filósofos perigosos que levam o povo por maus caminhos, é o que hoje acontece com essa questão do Doguin, que eu ainda irei fazer o vídeo. E para aqueles que estão menos atentos na filosofia, estão menos habituados na filosofia, deixam-se levar então por caminhos errados, ou por maus caminhos, como aqui se diz. Aristóteles também era visto como uma má influência para os cristãos. Na questão do Aristóteles, o que eu posso dizer é que ele tem uma maneira diferente de Platão, de explanar as coisas, de pensar sobre as coisas. Aristóteles é aquele pensador que gosta de falar, mas eu não vejo ele fazer muitas questões. E eu acho que, em alguns casos, ele não compreendeu na totalidade o conhecimento passado pelos seus mestres. Então ele tenta buscar ali uma adaptação, e é isso que vem acontecendo depois de Platão com o mundo e com a filosofia. As pessoas tentam pegar a ideia de Sócrates, né, que o Platão escreveu, e tentam adaptar a realidade deles, ou a maneira que eles entendem, e tentam transformar isso numa nova verdade, esquecendo que a verdade ela não pode ser transformada, ela é o que ela é, com diferentes perspectivas, sim, mas a verdade ela é imutável. Os abis ofendidos tinham em mente hostilidades, os ensinamentos de Aristóteles. Santo Agostinho, a de que os judeus deviam ser protegidos nas suas próprias práticas religiosas e tradições, definiu a orientação da Igreja. Foi reconhecido como natural que não poderia ter havido um Novo Testamento sem o Santo Agostinho. Então, aqui está a influência, né, do Santo Agostinho aqui no Novo Testamento. Porque, no fundo, o que a Igreja Católica tenta fazer, ela tenta se distanciar, ela tenta separar-se dos judeus,
porque senão ela teria que estar sobre a alçada dos rabis. E é o que eles não queriam. Eles queriam era estabelecer uma nova ordem, um novo poder. E é isso que a Igreja Católica tem feito até esse momento, por isso que são os primeiros a serem darem graça, né, que os judeus desapareçam. Talmud usurpador, que era assim que eles viam, achavam que o Talmud estava, os cristãos daquela época, o Talmud estava a tentar roubar a verdade da mentira que a Igreja Católica queria pregar. Mais coisa, menos coisa. Persuadidos pela filosofia clássica, a essência da fé. Aqui uma coisa muito interessante, que é persuadidos pela filosofia clássica. Mais uma vez, né? A filosofia é, de facto, a base, a essência da fé. Por que poderia se dizer a essência da fé? Porque a filosofia é o pensamento. E se vocês realmente estiverem atentos ao mundo esotérico, ao misticismo, vocês já vão ter cruzado com o Kabbalion, ou Kybalion em inglês. E a primeira das 7 leis herméticas é o todo é mente. Então, se o todo é mente, isso significa que pensar, analisar e raciocinar sobre aquilo que se está a absorver para projetar. Por isso que a filosofia é essencial. A maneira, o pensamento filosófico, a estrutura filosófica, ela é essencial. A filosofia é, de fato, o estudo da ciência divina. Porque é através da filosofia que tu vais poder contemplar as coisas e vais poder vais poder compreender e vais poder tirar ou fazer observações as quais outros que não perdem ou que não dão o tempo de contemplação conseguem ver. E logo, tu vendo a verdade, que aí essa é a verdade, né? A verdade é aquilo que está presente e como que isso é construído. E isso vai te levar a um pensamento, isso vai te levar a um padrão, isso vai te levar a uma inteligência. Logo, te conecta a Deus. Os dois podiam ser unidos. O Novo Testamento, a narrativa do Novo Testamento. Depois tem aqui algo que eu marquei, que até ele está aqui, não é sublinhado, mas ele está diferente, né, em termos assim para destaque. Parece um pouco estranho, gracejou, que o Criador do céu e da terra tivesse ido para o ventre de uma certa judia, onde cresceu durante 9 meses, nasceu bebê como tinha de nascer, cresceu, foi traído pelos seus inimigos e executado, e regressou depois à vida e lugar que eram seus. Uma mente judaica ou qualquer outra não pode simplesmente tolerar estas afirmações. Peço imensas desculpas. Então, como vocês podem ver, essa afirmação de dizer que Jesus é Deus, né, esse delírio da Igreja Católica, na verdade, se vocês de fato quiserem acreditar que Jesus é Deus, a primeira coisa que vocês estão a fazer é tirar toda a potência de Deus. E vocês estão a fazer algo que, filosoficamente, é completamente impossível. E já foi provado isso filosoficamente. Porque se o todo ele é indivisível, ao aceitar que esse mesmo todo entra para dentro da sua obra, logo ele deixa de ser indivisível, ele passa a ser divisível, ele passa a ter partes. Uma vez que ele tem partes,
ele já não é mais o todo. Então é uma questão lógica. E somente num delírio como esse inventado pela Igreja Católica é que algo, eu volto a referir, tente você próprio ir para dentro de ti mesmo. Tente ir para dentro de ti. E aí tu vais ver o que acontece. Vais ver se é possível tu ires para dentro de ti. Tu consegues ir facilmente, através da meditação, para fora de ti. Mas ir para dentro de ti implica outras coisas. E é isso que as pessoas não conseguem compreender. Então essa ideia de Jesus ser Deus é um absurdo. É completamente absurdo, é descabido, né? É até desrespeitoso para aqueles que, de fato, acreditaram que, mesmo de forma errada, né, erroneamente, acreditaram que Jesus podia ter sido o Messias, consoante as regras judaicas, acaba sendo ultrajante. É isso que depois é criado pela Igreja Católica. Outra parte aqui que eu sublinhei: o rei ouvira toda a sua vida os padres que lhe encheram o cérebro com essas doutrinas, de tal modo que agora constitui uma segunda natureza, aceitando-as pela simples força do hábito. Mas, se as fosseis encontrar pela primeira vez como adulto, não tereis podido acreditar nelas. Então veja, é justamente isso que acontece, que a Igreja Católica tenta fazer. Se tu analisares bem, e eu ainda nem vou falar então de quem é evangélico e protestante, que ainda é pior, né? Mas o que a Igreja Católica ela tenta fazer, ela tenta te doutrinar desde quando pequeno. Ela vai condicionar a tua liberdade de pensar. E ela vai te formatar. E quando tu pensares em questionar, tu és linchado em praça pública, porque estás a questionar a voz da autoridade maior, que é a Igreja. Mesmo sendo a maior mentira de todos os tempos. E tu podes ver, pega uma pessoa que é cristão, as pessoas não se questionam. Nem sabem para que serve a Bíblia, nem sabem para que serve a missa, nem sabem por que a construção das catedrais eram da maneira que eram feitas, ou as construções das igrejas eram, por que elas são feitas dessa maneira, por que um padre veste de preto, com colarinho branco, por que das cores. As pessoas não sabem, pura e simplesmente não sabem, não têm conhecimento. É uma fé ignorante. É a fé no credo, a fé na instituição, não é a fé em Deus. Porque se realmente tivessem fé em Deus, só com esse monte de, como é que eu vou dizer, não seria falhas, mas incongruências que existem dentro da Bíblia, tu deixarias de ser cristão. E se tu fores uma pessoa que realmente a sério, uma pessoa que realmente deseja compreender Deus, se tu começares a ler esse livro, a história dos judeus, tu vais ver que já nas primeiras páginas tu coloca a questão, como é que é possível as pessoas afirmarem que Jesus é Deus? Se torna completamente descabido, né? Mas pronto. As pessoas por hábito não pensam, elas agem como muitas pessoas gostam de usar esse termo. Eu não gosto, acho deplorável, mas as pessoas por vezes agem de forma como se fosse um rebanho, como se fosse uma manada. Elas apenas seguem aquilo que é determinado por outrem, sem pensar e sem questionar. O Messias judaico, a propósito, não era fundamental para a nossa religião. Propósito modesto: redimir Jerusalém, reconstrução do templo, um Messias desses
nunca sonharia com a reivindicação de uma porção da divindade, porque com isso violaria o que era de facto um princípio constitutivo do judaísmo, nomeadamente a unidade indivisível e a singularidade de Deus. Então vejam, aqui está a falar exatamente aquilo que eu estive a falar há poucos minutos atrás. É uma questão de ter conhecimento filosófico, uma questão de pensar, é uma questão de lógica. É a partir do ponto que tu coloca o Criador dentro da obra, ele se torna indivisível. E o princípio do judaísmo, já desde aquela altura, era que o Deus era indivisível. Então, como é que seria possível um judeu, no seu bom senso, até porque, como eu já falei aqui, já mencionei, os primeiros cristãos, eles eram judeus, certo? E eles utilizavam-se do Talmud traduzido para o grego para tentar pregar a palavra dentro daquilo que eles acreditavam, sabendo que esses primeiros judeus, eles, na sua maioria, não eram rabis. Então, eles acreditaram foi nos milagres, né? Nos mistérios que foram revelados por Yoshua. E por quê? Porque Yoshua era um grande cabalista. E foi um grande cabalista, né? Peço desculpas, assim dizendo em outras palavras. Então, com base nesse princípio da Torá e do que o judaísmo determina para Deus, ou já determinava antes de se pensar no Messias, assumir que o Messias tem parte na divindade é, de fato, um absurdo. Que o reino da paz universal, que se dizia começar com o sacrifício de Cristo, não parecia ter se materializado, de acordo com o plano, nem nessa altura, nem logo a seguir, nem nos 12 séculos da era cristã que se haviam seguido. Aqui é uma pergunta. Ao contrário, aliás, dos dias de Jesus até agora, o mundo inteiro encheu-se de violência e pilhagem. Então vejam, é só uma pessoa que realmente ela quer ser enganada que ela não presta atenção nesses detalhes, né? Se a Igreja Católica promete que a morte de Jesus foi para salvar a humanidade, trazer o bem, e etc. Então, onde é que está isso? Sendo que a própria Igreja Católica violentou, chacinou e destruiu milhares de outras civilizações. Então, como que isso é possível? Alguém acredita que isso ainda trabalha para o bem? Não se surpreendam. Depois, ok, eu fiz aqui uma outra anulação, anular o batismo, mas já vamos lá. Por ordem do Papa, os judeus eram obrigados fisicamente, se necessário, a escutar os sermões cristãos diante da arca, que continha os rolos da Torá. Eu vejo que absurdo, né? Completamente absurdo. Os frades selecionavam. A congregação judaica era mais numerosa, os dias mais santos, para entrarem nelas à força, sempre que o achavam conveniente, e sujeitarem os judeus a arrengas violentas sobre as iniquidades da sua cegueira, a violação do espaço sagrado. Então veja como que é possível uma instituição que prega, entre aspas aqui, porque a Igreja Católica não prega em nome de Deus. A Igreja Católica prega em nome de si própria, como instituição, como credo apenas, não em nome de Deus.
Até eles estão muito longe de saber o que Deus é realmente. Então, como é que é possível alguém que pregue em nome de Deus estar a violar um espaço sagrado? Agora tem uma coisa que é realmente aterroradora, porque nós não podemos anular o nosso batismo. Então isso é de fato bastante chato, né? Nós não temos a capacidade de anularmos o batismo. É aterrorizador isso, na verdade. Nós sermos obrigados a ser católicos quando nós não somos mais católicos. Suas polêmicas maior... desculpa, aqui já estou a continuar a leitura, não devia. Tormentos regularmente infligidos pelos judeus sobre os cristãos, em repetições rituais. Era imaginário. Os tormentos que cristãos infligiam a judeus era bem real e incluía assassínios em massa. Então é isso que vocês querem defender? É esse catolicismo? É esse protestantismo que vocês querem defender? Que assassinou milhares de pessoas e que, devido a esse mesmo catolicismo, assassinou milhares de negros, escravizou milhares de negros? É isso que vocês chamam de Igreja de Deus? Daqueles que estão realmente a defender o caminho de Deus? Sabendo também que a Igreja manteve-se bastante quieta com a questão do nazismo, porque era-lhe conveniente que o nazismo eliminasse todos os judeus. Eliminando todos os judeus, eliminava-se a verdade, e só iria existir uma mentira que seria tomada como verdade. Então, vejam por si só, e vejam se é isso mesmo que vocês querem continuar a seguir, se vocês querem de fato continuar a ser cristãos, a ser protestantes, a acreditar nessa falácia. É uma opção vossa acreditar na falácia. Agora, se vocês realmente tiverem interesse em progredir como seres em busca do divino, se desvinculem dessas instituições. A imagem dos judeus que tinham causado todos esses tormentos ao corpo tornou-se rancorosa, de origem obscura, tornaram-se objetos de culto. Então vejam, por que tu malhas o Judas, né? E depois convenientemente diz que Judas foi o traidor. E depois tu liga Judas aos judeus. É bastante conveniente isso. Conveniente para quem? Conveniente para a Igreja Católica. Conveniente para prosseguir nessa mentira, prosseguir nessa falácia. Aqui está a vossa oportunidade de facto para vos abrir os vossos olhos. Agora, se vocês não têm interesse em enxergar a verdade, vocês podem continuar cegos. Giordano da Rivalto regozijou-se. Todos os judeus foram mortos, sendo impossível encontrar um que seja em toda a província. Foi uma bênção que os pudéssemos matar. Então, veja, que beleza, né? Que maravilha, uma instituição que se diz ligada a Deus, e qual o seu fundador é judeu, eles darem bênção, a dizer que conseguiram matar todos os judeus naquela cidade. Em Gamburg, 130 judeus na fogueira. Nuremberg foram 728 que morreram. Würzburg foram mortos 840.
Os judeus eram também representados em esculturas de catedrais completamente desumanizados e demonizados, e não surpreende. Então vejam, é essa a instituição que vocês tomam como a detentora do caminho para vos levar até Deus? Aplausos para vocês que continuam a acreditar no cristianismo. Vós tens as vossas mãos manchadas de sangue, pois sois responsáveis por aquilo que o vosso credo praticou e pratica. Daí também tens parte na punição. Só numa época em que esses morticínios são um lugar comum é que é possível cortar a garganta a crianças pequenas enquanto elas estão agarradas às saias das mães, e torturar, mutilar e assassinar uma população completa de outra cultura. Vocês, eu mais uma vez pergunto, tu que és cristão, está feliz com isso? Está feliz em saber que o teu credo chacinou milhares de pessoas, incluindo crianças, de forma brutal? Exato. Continuem a ser cristãos, bons cristãos. Continuem na falácia. Era como se o desafio verbal de Nachmanides se tivesse transferido para a visão do raciocínio, de seguida para a resolução do escriba e, finalmente, para a mão habilidosa do iluminista. Aqui é uma coisa engraçada, né? Porque depois vem ligar um pouco o iluminista com os Illuminati. Essa foi a ideia que me veio na altura. O livro já está quase a acabar, depois tem o segundo. Eu não sei se vou seguir já aqui para o segundo capítulo, como para o segundo volume. Tradição mística e cabalística, livro da criação, Sefer Yetzirah. Esse aqui é muito interessante, esse livro, porque esse livro, em termos de Kabbalah, tem aqui as letras que te permite criar, ou que Deus utilizou para criar o universo. Mas o que é interessante aqui nesse livro que agora esqueci, existe um ser que é criado dentro dessa mística judaica, dentro do misticismo judaico, que é um ser que não tem alma, mas é um ser que vive, né? Porque ele recebe o sopro da vida, consoante aqui o livro da criação. E tem uma lenda, que não é bem lenda, porque até é um facto verídico, se vocês querem acreditar ou não, que é em Praga, quando foi a última vez que um rabi, né, com poderes não, né, com conhecimento suficiente para criar esse ser, e de fato tem muita coisa documentada em Praga sobre essa parte mística e cabalística dentro da cidade de Praga. Praga é muito interessante porque nem eu sabia, e Praga foi um polo judaico muito forte, então tu tens ali uma raiz mística e simbólica muitíssimo forte dentro da cidade. É uma cidade muitíssimo interessante para se conhecer e vale mesmo a pena. Os sábios nunca deixavam de ter inimigos. Não, os sábios nunca deixam de ter inimigos. Isso é uma verdade. Os sábios nunca vão deixar de ter inimigos, porque os usurpadores da verdade, aqueles que querem oprimir as pessoas e aqueles que não querem que tu alcances o caminho divino, irá sempre criticar
os sábios e vão sempre persegui-los, né? Crex Abraham, quando esboçavam os mapas e depois os desenhavam e pintavam, Crex e Jafudá partilhavam o céu com os anjos. Aqui tem uma parte que, os judeus eram muito bons em fazer cartas, tanto cartas terrestres quanto cartas marítimas, e era isso. Aqui o Crex Abraham bruxo. Então, quer dizer, os judeus, em toda essa mística, com esse conhecimento místico que eles tinham, né? Então, eles eram bastante requisitados, tanto a nível da medicina, quanto de outras coisas. Né? Tá aí o conhecimento da Kabbalah, que não era divulgado, mas era utilizado por aqueles que de fato conseguiam compreender. Espíritos malignos noturnos. E por que eu sublinho essa parte de espíritos malignos noturnos? Justamente para vocês lembrarem-se de que Yoshua, ele foi tentado tanto de dia quanto de noite. Como sabeis, invocações noturnas tendencialmente são para espíritos malignos, espíritos noturnos. Então, tu tens várias passagens aqui na Bíblia que existem situações como essa. Mas não é só na parte dos cristãos e na parte dos judeus. Também Mohamed fez uma invocação noturna e o espírito que vem ter com ele, a primeira coisa que fez foi tentar sufocá-lo. Então, nesse caso, o que se passa aqui? Nesse caso, é nítido que o espírito que Mohamed invocou era um espírito noturno, logo um espírito maligno. Daí tu vês o resultado que sai do Islã, né? Que é uma maravilha de religião. Os judeus falavam e escreviam árabe. Aqui volta um pouco nessa parte, porque antes de haver essa inclinação mais extremista dentro do mundo árabe causada pelos muçulmanos, pelo Islã, os judeus e os árabes conviviam muitíssimo bem. Até era impossível distinguir um do outro, tanto no negócio quanto no casamento, em tudo, né? Em toda a participação. Juramentos sobre os 10 mandamentos, julgados pela sua própria instituição autônomas. Em Maiorca, ninguém os acusou de serem responsáveis pela peste negra. Estrasburgo, foram massacrados 900 numa convulsão de paranoia. Toledo, 1349, houve motins sangrentos. Em Maiorca, nunca se disse que os judeus envenenavam os poços ou que punham à solta leprosos infectados. Então veja a diferença, né? Aonde não existia a mão da Igreja Católica, os judeus tinham paz e conseguiam viver em harmonia com os povos que lideravam, que nesse caso aqui eram os árabes. Aonde existiam a mão do maligno, a mão daquilo que é mal, então a perseguição aos judeus ela era dada por tudo e por nada, com razão ou sem razão. Onde quer que fossem, os médicos judaicos eram vistos como possuidores de conhecimentos especiais e de poderes de cura. Obviamente, por quê? Porque tinham conhecimento da Kabbalah e utilizavam-se da Kabbalah para fazer a cura. Serem protegidos da fúria, Pedro IV, serem protegidos da fúria.
né, da fúria aqui da igreja. Então havia ainda alguns reis que se utilizavam aqui do dinheiro dos judeus e, de certa forma, também os protegia. Ferran Martínez, deixa eu ver o que está aqui mais abaixo, compensava o que lhe faltava em sofisticação teológica e conhecimentos com a clareza brutal da sua violência retórica. Tá aí, quando falta conhecimento e inteligência, o ser ele se torna bruto. Frades de que conseguiam agitar multidões hipócritas. Então vejam, quem é que motivava todas essas coisas? A Igreja Católica. Esse é o verdadeiro mal. Despertem. Despertem e livrem-se desse mal que domina a terra durante muitos anos. Uma multidão de jovens, encorajados por Martínez e pelos seus frades, queimada com ou sem pessoas lá dentro. 2 das 3 maiores, provavelmente aqui são sinagogas, né? Incluindo aqui hoje a igreja de São Bartolomeu, foram de imediato consagradas a Cristo. Vejam que maravilha, né? Tu mata, chacina e depois tu consagras ela a Cristo. Mulheres e crianças aos berros foram arrastados pelo cabelo para o batismo e, aos que continuavam a resistir, foi-lhes cortada a garganta. Que maravilha que é o cristianismo! Se afastem, pessoas, se afastem desse mal. Se afastem do cristianismo. Acordem. É hora de vocês acordarem. Acordem. Acordem. Despertem. Despertem desse vosso sono que não vos deixa ver a verdade. Regozijaram na igreja radicalizada. Ok, vou ler mais essa parte e aí vou terminar então esse vídeo de hoje. Foram de aplicações impossíveis e outras acabaram por ser revogadas. Quando os legisladores laicos conseguiram repor a sua autoridade ao universo dos loucos criados pelos frades e por pessoas como Martínez e Ferrer. Então veja, esse pessoal que chacinou, que matou e cometeram todos esses crimes a mando da Igreja Católica, eles faziam exatamente o que hoje fazem os protestantes e o que a Igreja Católica continua a fazer. É tentar eliminar toda a verdade. Como vos digo sempre, procurem verificar se vocês foram justos no vosso dia. Todos os dias procurem fazer essa autoavaliação. E se vocês cometeram algum ato de injustiça, procurem remediar isso antes de vocês irem dormir. Caso não seja possível vocês reconciliarem os vossos atos de injustiças, corrigir os vossos atos de injustiça, procurem fazer pela manhã, na manhã seguinte, ainda em jejum. O que é importante não é ser bom ou mal, o que é importante é ser justo. E ser justo significa, por vezes, punir nós próprios. Esse que é o caminho que vai vos guiar a Deus. Muitíssimo obrigado, que ela esteja convosco.